Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que nós precisamos de conversar com realmente, nós devemos conversar, não dispensando os verdadeiros amigos e amigas. Mas precisamos de abrir os nossos corações para Deus. Assim como Davi ele fez. Ele não foi procurar os pensadores da época. Não, ele foi procurar o Senhor. Ele estava tão convicto no seu posicionamento que ele falou assim: Deus, se o que Cushê está falando sobre mim, se essas calúnias são realmente verdadeiras, que o meu inimigo me persiga, me destrua, que a maldição venha sobre mim. Irmãos, é muito sério, né? Eu acho esplêndido esse posicionamento, porque é muito lindo quando uma pessoa tem certeza e convicção da sua postura diante de Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la. Salmos 7. Salmo 7, versículo 1. O título desse salmo: Deus defende o justo. Amém? Senhor meu Deus, eu me abrigo em Ti. Salva-me de todos os meus perseguidores. Liberta-me, que não me agarrem como leões e, levando-me para longe, me estraçalhem sem haver quem me livre. Senhor, meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça, iniquidade, e se paguei com mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, ou que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Amém? Vê se dá um... Obrigado. Os irmãos podem tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre algo que todos nós enfrentamos. Todos os homens enfrentam, principalmente aqueles que são escolhidos pelo Senhor. O propósito dessa mensagem é para que nós venhamos sempre nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da justiça. E pontuarmos a ponto de nós entendermos que sempre teremos problemas, opositores, sempre teremos do lado de cá desta vida problemas a serem enfrentados, e não há como remediar e recuar diante das adversidades da vida. Diante de certas injustiças, diante do mundo cheio de injustiça, nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso e sabermos que Ele tem o poder para nos julgar e fazer o que é certo e justo no seu tempo aprazado. O salmista Davi, ele estava enfrentando um problema sério. E o problema que ele estava enfrentando era problema de calúnia, perseguição. E um homem, a Bíblia diz que o nome dele era Cushê. E esse homem estava perseguindo, caluniando injustamente a Davi.
E Davi, ele buscou a face do Senhor, para que Deus pudesse assim julgar a sua questão. Meus amados irmãos, o fato é, nós sabemos que temos que enfrentar dificuldades, teremos opositores, e os homens são maus. Não concordo com um certo filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, que dizia: quanto mais eu conheço os homens, mais eu sou amigo dos cães. Não creio dessa forma. Eu creio que existem sim pessoas cujos seus corações são corações de Deus, onde nós realmente podemos confiar, pessoas que realmente estão na presença do Eterno, que são usadas pelo Todo-Poderoso para poder nos acompanhar e nos ajudar a enfrentar as labutas da vida. Davi, ele foi um homem marcado por muitas perseguições, muitos problemas, teve muitos inimigos e muitos adversários. Davi, ele fala no Salmo 41:9, se não estiver enganado, ele disse: até o meu próprio amigo íntimo, que eu tanto confiava, que comia do meu pão, virou-se contra mim o seu calcanhar. A tradução King James diz assim: até o meu amigo em que eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. Então, amados irmãos, nós temos que entender que o Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus fiel e verdadeiro. Até o nosso Senhor Jesus, Ele teve adversário, mas todos eles foram derrotados. Amém? Todos eles foram humilhados. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da justiça. O nosso Cristo, sendo santo e perfeito, houve aqueles que questionaram a sua autoridade. Houve aqueles que até chamaram Ele de bruxo, príncipe dos demônios, comelão e beberrão. Ele foi muito afrontado, sendo Ele perfeito. Houve muitos homens na história que, no ápice da sua arrogância interior, pensou em superar a fama e a glória que o nosso Senhor Jesus, Ele tem. Eu me lembrei hoje, pensando nessa mensagem, de um filósofo francês, Auguste Comte. Ele é conhecido como o pai do positivismo. E ele queria criar uma escola de pensadores. E disse que um dia ele ia se tornar mais famoso do que Jesus Cristo. E uma pessoa com formação cristã, acadêmica, que presenciou esse pensamento, essa fala de Augusto, ele disse: para você ser e ter uma fama maior do que Jesus teve, você tem que ter 3 coisas, ou tem que fazer 3 coisas. Ele disse: o que é? Primeiro, você tem que nascer de uma virgem. Amém? Segundo, você precisa de realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. Em terceiro lugar, você precisa de morrer. E ao terceiro dia você precisa de ressuscitar.
e assentar à direita do Pai e interceder por aqueles que creem em você. Se você não fizer isso, jamais você alcançará esse propósito. Meus amados irmãos, nós temos opositores. O nosso Cristo também teve. Mas quem está ao nosso lado é aquele que tudo pode. Aquele que vence a morte. Aquele que venceu e vence a morte. E nós somos resultados da sua graça e da sua infinita misericórdia na nossa vida. Nós enfrentamos lutas pessoais, internas e externas. E temos que viver diariamente degladiando com o nosso próprio eu. Porque aquilo, como Paulo disse, aquilo que eu quero fazer de bom, eu não consigo, mas o mal que está diante de mim, isso eu faço. Porque o mal está em mim. Mas nós temos uma vantagem. Nós temos o Espírito Santo de Deus que mora permanentemente dentro de nós. Homens do passado que filosofaram e influenciaram e continuam influenciando através das suas ideias, pessoas na atualidade, não compreendia bem claramente a respeito deste assunto. Mas nós somos agraciados por ter sido encontrados pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso. O próprio Arthur Schopenhauer, ele dizia uma frase muito conhecida, inclusive é quase um tema do seu próprio livro: o homem vive em função dos seus desejos. Eu fiquei me perguntando, o homem é escravo dos seus desejos? A partir do momento que você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você já não é mais escravo dos seus pecados, porque Cristo venceu o pecado. Através do Espírito Santo que mora dentro de nós, nós recebemos o poder que não é de nós, e nem do nosso eu interior, mas esse poder vem dos céus, da glória do Todo-Poderoso, da presença do Espírito Santo, que nos agraça a capacitação, para que nós podemos assim, com esse poder sobrenatural, subjugar a nossa natureza caída, que muitas das vezes nos leva a desejos desenfreados, a vivermos longe dos parâmetros e da vontade do Altíssimo. Eu vou citar aqui como exemplo uma história muito conhecida, calcado dentro da mensagem que eu aqui iniciei. Um homem que eu admiro, um homem que diante de grandes pressões e de grandes investidas, ele não se permitiu ser seduzido, não se permitiu que o seu coração se azedasse, a ponto de impedir que a graça de Deus pudesse, em dado momento, ser completamente abundante na vida dele. José no Egito. Amém? Em Gênesis capítulo 39, no versículo 9, nós encontramos ali uma verdade. Meus amados irmãos, quando Deus ele passa a te favorecer, provavelmente seremos invejados. Tem pessoas que pensam assim: por que eu sou tão perseguido? Por que me perseguem tanto? Eu não tenho nada. Não, você tem muito, você tem unção. A unção cria uma inveja no coração do demônio que usa pessoas para poder te perseguir. Quem está me entendendo? O demônio, ele fica completamente possuído por ele mesmo, né? Por conta de ver uma pessoa diante do Todo-Poderoso, desfrutando a glória, a majestade, a unção, a presença sobrenatural do Todo-Poderoso. Este homem, que quando a grande perseguição iniciou dentro da sua própria casa,
ele manteve-se fiel a Deus. Os seus próprios irmãos, e vocês já conhecem a história, invejaram ele. O próprio pai não entendeu. Falei: meu filho, você está querendo dizer que até o papai e mamãe, você falar que os seus irmãos vão se prostrar perante você? Eu até posso entender que é a vontade de Todo-Poderoso, mas até o papai e a mamãe também? Ao sol e à lua, as estrelas? Mas essa era a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, quando Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, o inimigo fará de tudo e usará todas as armas possíveis e impossíveis para poder tentar tirar você do foco e roubar o propósito de Deus na sua vida. Mas você tem que estar firme, focado e conhecer a voz do Senhor. Precisamos mais do que nunca conhecer a voz de Deus. Paulo disse: provai-vos os espíritos, para ver se realmente vem de Deus. Meus amados irmãos, diante dos invejosos, diante das perseguições, é provável que Deus continue te abençoando. Amém? Ou seja, não importa o nível de retaliação espiritual que você possa enfrentar, você tem que olhar para Cristo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te apontou. E não importa quem se levante, quem fale, é Deus que te justifica. Eu tenho um advogado, não tenho condições para pagar os seus honorários. Não tenho, é gratuito. Aleluia. E graças a Deus, porque jamais teria condições de pagar os seus honorários. Porque esse advogado, ele nunca perde uma causa. João disse: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ainda que para você a sua causa é uma causa perdida, mas confessando para a pessoa certa, Deus pode te perdoar e te absorver da condenação. Meus amados irmãos, qual que é o nosso posicionamento diante dos nossos algozes? Qual é o nosso posicionamento diante dos nossos perseguidores? Qual é a verdadeira atitude de um servo de Deus quando está realmente sendo perseguido? É você estampar sua cara lá nas redes sociais e ali como uma metralhadora soltar todo tipo de coisas que você gostaria de fazer na face, mas não tem essa capacidade, essa coragem? Precisamos de saber que há muitas pessoas que infelizmente usam dessas armas tão inúteis, tão insignificantes, tão baixas. A pessoa às vezes está com um problema dentro de casa, expõe os seus problemas para poder mandar um recado para o esposo, para a esposa, para alguém que não está se relacionando bem. É uma pequenez tão grande. E nós devemos falar com a pessoa certa. Quem está me entendendo? Amém? Precisamos de falar com a pessoa certa. E quando nós falamos com a pessoa certa, não tenha dúvida, o nosso Deus, Ele vai te auxiliar. A Bíblia diz que até o tolo, quando fica calado, em silêncio, ele se torna sábio. Salomão disse isso. Schopenhauer, por exemplo, disse que o silêncio é uma arma poderosa. Muitas das vezes nós precisamos de ficar mais em silêncio diante dos homens e falar mais na presença de Deus. Às vezes uma não atitude confunde os seus adversários. Como dizia um conselho de Lao Tse, o pai do taoísmo, ele disse:
Grandes vitórias dependem às vezes de pequenas perdas. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos de aprender sim a perder em certas situações para poder ganhar lá na frente. Mas nunca tente lutar com as suas próprias forças. Nunca tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Permita que o Todo-Poderoso realmente habite dentro de você, para que você sempre esteja com a sua alma bem oxigenada pela glória do eterno Deus. Um coração perdoador, Deus não silenciará. Amém? Qual é a primeira atitude que nós devemos ter diante daqueles que nos odeiam? Como Davi aqui declarou, tentaram matar Davi. Irmãos, talvez você nunca passou por isso, alguém querer te matar de uma forma literal. Mas tem pessoas que tentam te matar de outra forma. Tiago diz assim, que a língua é uma ferramenta poderosa. Tanto ela dá vida, como ela também mata. É um pequeno membro, mas tem um poder de incendiar uma floresta inteira. Salomão disse no livro de Eclesiastes: quanto mais você fala, mais tolices você fala também. Portanto, muitas pessoas tentarão matar você, matar o seu sonho, a sua chamada, as suas expectativas. Tem pessoas que não conseguem alçar voos mais elevados porque vivem conectados ainda no passado. Continuam olhando no retrovisor da vida. E toda vez que você faz uma viagem ao passado, você dá o poder de azedar o presente. Augusto Cury fala isso. Então precisamos sim olhar para frente, para o alvo que é Cristo. Porque disse Paulo: as coisas velhas se passaram, mas tudo se fez novo. Você crê que Deus ele faz novo todas as coisas? Tentaram matar o que, pastor? Tentaram matar a reputação de Davi. Uma das armas da arte da guerra é o seguinte: uma das táticas de batalha do livro da arte da guerra: destrua a reputação e deixa o povo fazer o resto. E há pessoas que são usadas pelo adversário para destruir reputações, para queimar sua imagem, para desfazer de você. Mas eu quero te dizer que Deus ele vai mostrar para essas pessoas que Ele é contigo. Amém? Deus ele vai mostrar para eles e para você também que Ele é o seu advogado fiel. Amém? Há muitas pessoas que estão aqui nessa noite que talvez você já passou por isso. Quantas pessoas que já pensaram em praticar e exercer e colocar em ação alguma coisa na sua vida, tanto na vida sentimental, principalmente no âmbito material, mas você compartilhou o seu sonho com quem não sonha. Você abriu o coração com a pessoa errada. Você confiou demasiadamente na vida daquela pessoa. Não fale demais. Não fale demais. Às vezes no apavoramento e da falta de estrutura emocional, às vezes abrimos o nosso coração para certas pessoas que utilizarão daquilo que você falou como armas, e você se tornará refém por muito tempo nas mãos desses verdugos da consciência. Mas eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite que nós precisamos de conversar com realmente, nós devemos conversar, não dispensando os verdadeiros amigos e amigas. Mas precisamos de abrir os nossos corações para Deus. Assim como Davi ele fez. Ele não foi procurar os pensadores da época. Não, ele foi procurar o Senhor. Ele estava tão convicto no seu posicionamento que ele falou assim: Deus,
Se o que Cuxê está falando sobre mim, Cuxê está falando sobre mim, se essas calúnias são realmente verdadeiras, que o meu inimigo me persiga, me destrua, que a maldição venha sobre mim. Irmãos, é muito sério, né? Eu acho esplêndido esse posicionamento, porque é muito lindo quando uma pessoa tem certeza e convicção da sua postura diante de Deus. É muito lindo isso, porque Deus jamais estará ao lado do errado. Deus jamais estará ao lado do infiel. Deus, ele vai estar sempre ao lado do justo. Do justo. É tremendo. Ele diz assim: se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei os meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra, e arraste a minha honra no pó. Meu Deus. Isso saiu da própria boca de Davi. Eu quero dizer para vocês uma coisa. É muito importante você andar certo com o Senhor. Vocês estão me entendendo, gente? É muito importante você andar certo com Deus. Porque aquele que anda certo com Deus, Deus te defenderá. Aquele que anda correto com o Senhor, Deus, ele vai te preservar. Amém? Deus é justo. E a Bíblia diz que muitas das vezes aquele que está ao seu lado hoje, amanhã está contra você. Não é triste isso? É triste. Mas o próprio Senhor Jesus também passou por isso. Aquele que estava comendo e do prato dele pegou um bocado de pão, molhando numa taça de vinho, foi aquele que deu um beijo na sua face e traiu, entregando os romanos. Isso faz parte do processo. Mas nós temos que saber que o nosso Deus, ele é fiel para com o justo. Amém? Aquele que está com o Senhor, ele estará sendo sempre protegido, resguardado diante de Deus. Eu digo para os irmãos como uma testemunha viva, os mais antigos sabem disso. Quantas lutas, quantas lutas e quantas batalhas, mas todas foram vitórias para nós. Quantos adversários nós enfrentamos ao longo de tantos anos, mas o Senhor foi conosco. Por quê? Porque Deus está ao lado daquele que é certo, nunca ao lado daquele que é errado. Então seja um homem de Deus no seu trabalho, seja uma mulher de Deus no seu trabalho, seja uma mulher íntegra ao teu esposo, seja um homem íntegro à sua esposa. Não seja ladrão, não roube na empresa que você trabalhe, não minta para os seus clientes, seja honesto, seja íntegro, porque essa é a sua obrigação, essa é a minha obrigação. A obrigação do homem, independente da religião que ele professa, é ser íntegro e honesto. E sendo crente, o Senhor requer ainda mais. Por quê? Porque qualquer deslize, qualquer falha, todos vão apontar o dedo para nós e vão falar assim: não é cristão, não é crente. E a Bíblia diz: ai daquele que porventura vier o escândalo. A Bíblia diz que ai. Então, meus amados irmãos, eu sei que nós, sem a graça de Deus, nós não podemos nada. Eu sei que nós enfrentamos lutas e embates constantes. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós precisamos, sabedores desses conhecimentos valiosos, é mais um dos motivos pelas quais nós devemos estar mais prostrados perante o Deus Todo-Poderoso e render graça diante de Deus.
Eu ouvi um homem, um pastor, esses dias, falando em redes sociais, se referindo a outro pastor. E ele é um admirador nato daquele pastor, que, entre aspas, está caído hoje. E quando ele soube da queda desse líder, que é uma referência nacional, ele ajoelhou, ele disse que eu me ajoelhei no chão e clamei a Deus e falei assim: meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque se aquele homem a qual eu tanto admiro, ele não está mais naquela posição, e eu que não tenho nem um terço, nem nada que ele tem, tenha misericórdia da minha vida. Meus amados irmãos, nós precisamos de nos humilhar perante esse Deus poderoso e maravilhoso, porque Ele é a sua sustentação maior. Ele é a força que você necessita. Ele é a muralha que vai te proteger. E quando não houver um abrigo, as suas asas serão suficientes para poder te proteger diante dos seus inimigos. Ele será o escudo que te defenderá diante dos ataques que voam durante o meio-dia. Nenhuma peste, nenhuma mortandade que assole ao meio-dia atingirá a tua tenda, porque o sangue do Cordeiro Pascal está nos umbrais da sua casa espiritual, que é a sua vida. E o espírito da morte nada poderá atingir você. Por quê? Porque você foi comprado com grande e precioso sangue, o sangue do unigênito, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite para te dar vida, te dar força, virtude, força e vigor. Pastor, eu estou enfrentando batalhas, e essas batalhas muitas das vezes acontecem no campo da nossa alma ou na nossa mente. Enfrentamos guerras épicas, enfrentamos problemas de todos os lados, somos apertados, somos oprimidos. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus, Ele é o psicólogo dos psicólogos, o terapeuta dos terapeutas, o psiquiatra dos psiquiatras, o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele está aqui nessa noite para tirar você do labirinto escuro da alma e trazer você novamente para a luz, e tirar essa angústia dentro do seu peito e transbordar a sua alma de alegria mais uma vez. Às vezes nós estamos clamando a Deus: meu Deus, onde está o Senhor? Eu estou enfrentando uma batalha, onde está o Senhor? O Senhor até falou em revelação, o Senhor até tem apontado, mas até quando? Eu não tenho suportado mais, eu não tenho aguentado mais. Às vezes, meus irmãos, Deus dá corda para o adversário, para dar a impressão, às vezes, que Ele está nos vencendo. O próprio Elias, ele foi colocado à prova. Um homem que ousadamente desafiou o império inteiro. Um homem com H maiúsculo. Um homem que, quando o rei era informado: chegou um viajante novo, esse homem tem cara de profeta. O rei perguntava assim: ele está vestido como? Sandália no pé, roupa de pele de camelo e um cinto traçado no peito. O rei falava assim: é Elias. Quando Elias ele chegava, o rei mandava chamar: profeta de Deus, homem de Deus, você veio em paz ou você veio trazer morte? Elias olhou para ele e falou assim: você tem sido um homem mau, perverso e corrupto. Você tem levado, Acabe, esse povo à prostituição espiritual. Tu casaste com uma mulher bruxa e tem transformado esse país num verdadeiro campo de amaldiçoação.
E você precisa de se consertar, porque senão Deus vai te matar. Meus amados irmãos, esse homem de Deus, onde apontou o dedo para ele, para o rei, e disse: você consentiu na morte de Nabote. A tua mulher matou Nabote, um justo, para você tomar conta da vinha dele, e se apropriou indebitamente de uma posse de herança. No mesmo lugar onde que Nabote morreu, tu morrerás. No mesmo campo tu cairás, e tu sangrarás no meio da batalha, e os cães beberão teu sangue, porque no campo de Israel tu serás abatido. E na íntegra aconteceu. Elias subiu no monte Carmelo, ele olhou e desafiou os profetas de Baal e Azera. Desafiou os profetas. Profeta de Baal, 450 profetas. Azera, 400 profetas. 850 profetas. Elias executou todos. Isso foi a gota d'água para Jezabel. Jezabel lançou um recado para ele e mandou dizer: eu quero que os meus mensageiros avise bem claro para Elias, se amanhã nesse mesmo horário a cabeça dele estiver no lugar, eu me deixo de chamar Jezabel. Elias ficou apavorado, saiu correndo pelo deserto e pensou: eu tenho que chegar até Horebe, porque Horebe, a presença de Deus está lá. Irmãos, a presença de Deus também está aqui. Amém, pessoal? Ele entra para dentro de uma caverna. Estudiosos dizem que ele estava com depressão, estava depressivo. Entrou para dentro de uma caverna. De repente Deus se manifesta de algumas formas, mas a forma real que Deus ele manifestou foi através de uma brisa suave e branda. E disse para ele: Elias, o que tu fazes aí? Elias, ele pega: Senhor. Ele repete a mesma coisa. Deus pergunta 3 vezes a mesma coisa. Senhor, eu estou sendo perseguido por Jezabel. Jezabel matou todo mundo, todos os profetas morreram, só eu sobrei. Estou aqui. Deus pergunta pela segunda e terceira vez. Deus aguardou pacientemente. Ele abriu o coração, desabafar. Eu quero te dizer uma coisa: desabafe com o Senhor, irmão. Deus vai tirar você dessa síndrome de depressão. Deus vai tirar de você essa angústia no teu peito. Deus, ele esperou pacientemente. Quem está com depressão precisa de conversar, precisa de um tratamento, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Precisa de conversar, abrir o coração, colocar para fora. Deus esperou pacientemente ele fazer isso. E quando viu que ele estava mais calmo, Deus falou assim: Elias, fica tranquilo, você não vai morrer. O que é, Senhor? Você não vai morrer. Jezabel não vai me matar, Senhor? Não vai te matar não, Elias. Ela não vai matar você. Mas como que eu vou morrer? Simplesmente você não vai morrer. Mas como assim? Eu vou mandar uma carruagem te buscar. Eu vou te buscar e você vai vir aqui para a minha glória vivo, Elias. É, Senhor, eu não entendo perfeitamente, mas creia, porque isso vai acontecer, Elias. Então eu não vou morrer? Não. Meu ministério vai acabar, porque não tem mais profeta. Elias, quando você está com depressão, você não enxerga a luz no final do túnel. Quando a sua alma está angustiada, você não consegue ver as coisas da forma que realmente é. De repente Deus ele falou assim: ainda há 7.000, Elias, que está lá nas cavernas,
comendo pão e bebendo água, mas estão fiéis a mim, Elias. Você não está sozinho não, filho. E quem que vai exercer o meu ministério então, Senhor? Eu vou levantar um profeta no teu lugar. É homem de família, homem renomado. Eu falei assim, não, eu vou lá no meio da fazenda buscar ele. Deus poderia ir lá na cátedra, procurar algum erudito, algum rabino, mas ele escolheu um homem com uma junta de boi. Eliseu. Ele falou assim, eu vou levantar lá um líder em Samaria, um rei, e fica tranquilo, vai dar tudo certo, porque eu estou no comando. Eu quero dizer para você que nessa noite, meu irmão, vai dar tudo certo. Amém? No livro de Salmo está escrito assim: desde quando nós nascemos, tudo já está escrito. Você está questionando o quê? Você não irá além daquilo que foi predito. Deus falou assim, antes, falou com Jó aqui, o Marlon falou aqui, sexta-feira. Deus falou com Jó assim, aonde que tu estava, Jó, quando eu coloquei a pedra fundamental para construir a terra? Aí, corroborando com isso, lá em Efésios capítulo 1, Paulo diz assim, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tem coisas que acontecem na nossa vida e surpresa para a gente está no campo de grandes limitações, mas Deus já sabia de tudo. Amém, pessoal? Quando você tem essa consciência, até as coisas ruins se tornam mais doces. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está no controle. Mas pastor, Deus ele tem prazer de me ver no sofrimento? Não. Mas essa é uma metodologia que Ele utiliza para poder forjar o teu caráter. É um método pedagógico que Ele utiliza para transformar você e eu à imagem do Filho dEle. Você encontra o ouro bruto na terra e você já vai comercializa ele? Não. Você pega o ouro, joga no fogo e ali é tirado as impurezas, o quartzo, é tirado todas as impurezas e só fica aquilo que vale realmente. Nós somos uma pedra bruta que estamos sendo trabalhados constantemente pelo Deus Todo-Poderoso, porque Ele disse pela palavra, Ele é o olheiro e nós somos o barro. E Deus, Ele quer depositar no seu barro, em você hoje, aquilo que é mais precioso, o Espírito Santo. Amém? O inimigo às vezes tem a impressão que vai nos vencer, mas no final tudo vai dar certo para o crente. Amém? Dá para a gente imaginar, igual o Marlon pregou aqui sexta-feira, dá para a gente imaginar como que vai ser Jó lá em cima? Eu fico imaginando, fico viajando nesses pensamentos. Você imagina, porque tudo que você faz, a Bíblia diz que tudo que você fizer em benefício para o reino, isso reverte em galardão para tu. Entendeu ou não? Reverte em galardão. Uma oferta que tu tá é galardão. Uma obra que você faz, um culto no lar, uma alma que você ganha, um acompanhamento que tu faz, uma mensagem que você faz, qualquer coisa que você faz para o reino é galardão. É galardão. Reverte em galardão. Se está fazendo não para aparecer, é galardão para tu. Agora dá para imaginar o galardão de Jó? Eu não consigo nem imaginar e nem faço ideia como que é esse galardão. Eu só imagino Jó como uma estrela que brilha muito. Eu fico imaginando eu chegando lá nas mansões celestiais e perguntando o meu Senhor, o meu rabino da Galileia: ô meu Senhor, quem é aquele que brilha tanto como uma estrela que brilha ao meio-dia? E ele vai falar assim, que lá é Jó. E aquele outro que brilha como ele fala assim, Daniel. É? E aquele outro que tem um brilho muito parecido com aqueles dois, ele vai falar assim, Noé. E aquele outro ali que parece que brilha tanto, mas não como aquele, mas
Davi. Dá para você imaginar que um dia você vai estar lá naquele dia? Você vai encontrar com Davi. Você vai encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os apóstolos, com Maria. Dá para imaginar que maravilha. Isso ferve na minha alma. Quando eu enfrento problemas, eu lembro dessas coisas. Eu falei, tudo isso é bobagem. O melhor e o maior está por vir. Você crê nisso? Eu estou querendo terminar agora. Então eu quero dizer para você, para terminar, eu disse que isso faz parte dos processos. Mas se eu não falar essa parte agora, a minha mensagem vai ficar manca e inválida. Pastor, quais são as atitudes diante das injustiças que nós enfrentamos? Quais são as atitudes? Se isso faz parte, quais são as nossas atitudes? Primeiro, não guardar ódio no coração. Fala comigo, não guardar ódio no coração. Por quê? Porque senão a sua oração não sobe. Guardou? Então não guarde ódio no coração. Segundo, não guardar ressentimento de vingança. A Bíblia diz, a vingança pertence ao Senhor. Eu vou traduzir em miúdos aqui para vocês. Se alguém fizer mal a mim, e amanhã ou depois Deus fizer justiça, e punir essa pessoa, eu olhar para a situação daquela pessoa e falar assim, bem feito, viu? Mexeu comigo, eu estava certo mesmo. Deus, ele vai se voltar contra mim e me punir na mesma intensidade. Você já viu quando o pai dá uma correção no filho porque o filho fez alguma coisa e o outro filho riu e apanhou porque riu? Não é? Você já riu do seu irmão quando ele levou uns tapas? Aí a sua mãe olhou, o seu pai, está rindo de quê? Toma também. Não ri não. Mais ou menos assim. Terceiro ponto. Qual que é a minha atitude, a nossa atitude diante de certas situações adversas, diante da injustiça? Ter um coração perdoador. Amém, pessoal? Coração perdoador. Em quarto lugar, não se vingar daqueles que te perseguiram. Amém? Não se vingar. Fala comigo, não se vingar. Deixa Deus cuidar. Amém? Deixa Deus cuidar. Não se vingue. Não use as ferramentas sociais para poder se vingar, não. Isso é jogo baixo de pessoas bem imaturas espiritualmente, sabe, rasas, espirituais. Está vivendo num parquinho de diversão espiritual ainda, neném, bebê. Agora está na hora da gente comer alimento sólido, entendeu ou não? Amém? Agir como adultos, pessoas maduras. É isso aí que Deus ele quer que você faça. Entenderam ou não? Tá bom, né? E para terminar, a justiça pertence ao Senhor. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. A justiça pertence ao Senhor. Vamos orar. E esse Deus poderoso certamente vai julgar a tua causa hoje. Amém? Você crê nisso? Crê de todo o coração?